compartilhar está possuído pela solidão. Quem não enxerga o outro é portador de cegueira espiritual. Quem não cultiva amizades morrerá perdido em si mesmo. Quem não sabe dar não poderá receber. Quem não escuta o outro é portador de surdez moral. Quem talha um mundo de egoísmo acabará na treva da perdição. Abandono, portanto, amigo, o ego que te devorará e cultiva coração fraternos. Verá que na terra a felicidade constitui-se na arte de compartilhar, viver, amar e reproduzir as dádivas do Senhor. Assim convivemos, poderemos definitivamente nos encontrar com Deus e a felicidade plena. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Agora eu quero chamar as nossas palestrantes do dia, que é a Gislaine e a Ieda. Boa noite a todos. Boa noite. Que bom que estamos aqui hoje, que podemos estar aqui e que escolhemos também. Cada qual de nós vem à Terra com os problemas de que necessita. A aprovação é remédio salutar. A dificuldade é degrau na grande subida. O trabalho é escada luminosa para outras esferas, onde nos reencontraremos como os pássaros, depois de se perderem uns dos outros sob as rajadas do inverno, se reagrupam de novo ao sol abençoado da primavera. Um novo amanhecer. Se um dia encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, ora em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. E é por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existe força na terra que impeça cada dia a chegada de um novo amanhecer. Hoje, o passado é apenas uma fotografia, é uma lembrança, uma história que já acabou, a não ser que você queira continuar vivendo esse drama sem fim. Se você continuar olhando suas histórias tristes, são essas histórias que se repetirão na sua vida, hoje, amanhã e sempre. Ontem não deu certo, mas hoje Deus me deu um novo dia para agir na direção do acerto. Ontem eu falhei, mas hoje Deus me deu um novo dia para aprender a fazer como se deve. Ontem eu fracassei no amor, porém Deus hoje colocou novas pessoas em meu caminho para demonstrar esse amor. Ontem eu fui cruel comigo, contudo a vida me possibilita de tratar-me com amor e respeito. Ontem fui dormir magoado, mas hoje Deus me deu um novo dia para perdoar. Ontem fui reprovado nos estudos. No entanto, hoje Deus me dá um novo dia para estudar com mais determinação. Ontem fui agressivo, mas hoje Deus me concede uma nova página no livro da vida para novas atitudes de paz. Ontem errei o caminho. Hoje Deus me mostra outras estradas. Aqui eu trouxe só um pequeno lembrete para vocês guardarem no coração e na mente, que tem situações que já aconteceu comigo, com alguém talvez também.
Confesso que quase nada saiu como eu imaginei há alguns anos. Por onde eu disse que nunca eu iria, eu acabei indo. As escadas que prometi subir na vida, subi de duas em duas. Tive amigos com quem agora nada me liga, e pelo caminho encontrei pessoas maravilhosas, com quem há anos não teria dividido nem um café. Lutei até exaustão por causas perdidas, nas quais hoje não investiria nem um sentido da minha vida, em momentos que há anos teriam passado despercebidos. Cristo no coração. Na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no íntimo de você mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teme ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere e a libertação. A sombra é a luz, a dúvida e a esperança, é o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Grita ao mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários, na terra e além da terra. Adverte o Cristo através da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz ao mundo, faz o que deseja. Pegue o Cristo, não peques mais. Diz ao mundo, destrói os opositores. Pegue o Cristo, ame os teus inimigos. Diz ao mundo, renega os que te incomodam. Pegue o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz ao mundo, descansa e aproveita. Pegue o Cristo, avança enquanto tens luz, tem força. Diz ao mundo, censura como quiseres, pegue o Cristo, não condenes. Diz ao mundo, não repare os meios para alcançar os fins. Pegue o Cristo, serás medido pela medida que aplicares aos outros. Diz ao mundo, aborrece os que te aborreçam. Pegue o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz ao mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Pegue o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão a tua alma. E o que amontoastes, para quem será? A proposta, então, espírita é de aperfeiçoamento, não é de a perfeição imediata. O objetivo é sermos melhores e não os melhores. Então, tem as 3 leis no universo que atuam com a precisão do tempo e a sabedoria do espírito. A lei de retorno, a lei da verdade e a lei do mérito. A lei de retorno, ela não castiga, ela ensina. Tudo aquilo que ofertamos ao mundo, consciente ou inconscientemente, volta para nós como um espelho daquilo que ainda precisamos compreender e aprender. Seja em palavras, em gestos, intenções, até mesmo os pensamentos. Tudo vibra, tudo retorna e tudo ensina. A lei da verdade, ela não se apressa, mas ela sempre chega. Ela atravessa máscaras, silêncios e ilusões. Pode tardar aos olhos humanos, mas os olhos espíritas ela age no tempo exato para que a alma desperte com mais lucidez. A lei do mérito, ela é silenciosa, mas ela é justa. Ela não obedece à aparência, nem ao esforço sem intenção verdadeira. Ela reconhece o que é feito com o coração, com fé, com integridade. Nem sempre o que pedimos nos será dado, mas sempre colheremos aquilo que estamos prontos para receber. Então, antes de reclamar da colheita, olhe com humildade o que você plantou. E se encontrar espinho, plante flores. Se houver escassez, semeie gratidão. Se houver dor, regue com paciência e com amor. Então, as provas, os problemas na vida nos exigem atenção, um olhar cuidadoso,
apoio e confiança dos mais próximos. Exigem a nossa calma, a calma de quem sabe que todas elas têm horas problemas para começar e acabar. Exigem a certeza de que tudo está sob controle superior, embora possa não parecer. Recordemos dos tempos da escola, da aflição dos dias da prova, o medo do branco na hora da prova, o medo de não estar preparado. O que nós diríamos para a nossa versão criança ou jovem com a experiência de que nós temos hoje? Quando a hora escurece e o chão parece virar areia movediça, lembra-te com calma. O deserto não é morada, ele é apenas uma travessia. Ninguém permanece no trecho árido para sempre. Deus permite a pausa no silêncio das dunas para que a alma encontre a própria voz. Reorganize pensamentos, cure antigas feridas e aprenda a andar com passos firmes. No deserto, a oração é a água que não falta. O Evangelho é a bússola discreta apontando o rumo. A caridade é a sombra que refresca a marcha. O trabalho do bem, mesmo pequeno, é a pegada que impede o retorno. Às vezes a ventania vem, levanta o pó e nos confunde os olhos. Não te assustes. Fecha um pouco as pálpebras do coração, confia e segue. Toda tempestade conhece a hora de se recolher. Se a saudade do que ficou para trás insistir em chamar, recorda que a vida não retrocede. Segue adiante, em passo simples, um dia de cada vez. A esperança é a estrela sobre o sol da noite. Com ela, o viajante atravessa vales e encontra oásis. Não reclames da prova que te visita. Agradece a oportunidade de crescer com ela. O Pai não desampara. Ampara-nos sem alarde através de mãos amigas, de ideias serenas, de circunstâncias que abrem caminhos. Tudo passa, a dor também passa, os problemas também passam. Quando o sol tornar a nascer dentro de ti, perceberás que a travessia te fez mais humilde, mais fraterno e mais livre. Então compreenderás que cada deserto é uma escola, cada passo é uma prece, cada lágrima é a semente. Confia, caminha. A recompensa está logo ali adiante. Você põe uma. Sobre essa imagem, eu trouxe, é uma mensagem, é uma música também. Esperamos que a gente talvez já consegue andar nessa areia, pegadas na areia. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E na tela da noite passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram dois pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do meu Senhor. E na última cena da minha vida passou diante de nós. Olhei para trás, para as pegadas na areia e notei que muitas vezes no caminho da minha vida haviam apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Perguntei então ao Senhor: Senhor, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho? Contudo, notei que durante
viu apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas em que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor me respondeu: meu querido filho, jamais te deixarei nas horas de prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi aí exatamente que eu te carreguei no colo. Agora, antes de eu passar para a Gislaine, só vou deixar uma pequena frase. Às vezes Deus não cura você de um problema, porque Ele precisa do seu problema para curar você. Às vezes não. Feche a mão. Fecha só que de novo. Vocês não querem ver só um passarinho hoje à noite, né? Aqui? Isso, vai a apresentação dos likes. Estamos lá. Isso mesmo. Boa noite a todos. Como é bom escutarmos mensagens inspiradoras, né? Muito obrigada, Ian. E antes de eu iniciar a minha fala, eu quero avisar vocês que lá na entrada, do lado dos copinhos de água frutificada, tem uma caixinha que contém uma oração muito linda, que se chama Aflições. Então, ao final da nossa apresentação, do passe, quem quiser levar para casa uma mensagem, uma oração, pode pegar lá, tá? E para falar sobre esse tema, nossas aflições, eu escolhi o capítulo 5 do Evangelho de Kardec, que é Bem-aventurados os aflitos, no qual contém 31 itens, todos muito importantes para esse tema. Eu não vou falar de todos eles, tá? Mas seria muito interessante sempre lermos esse capítulo do Evangelho, porque ele nos consola e ao mesmo tempo nos dá forças e entendimento para lidarmos com as nossas aflições. E eu falarei rapidamente de 3 deles, que é a justiça das aflições, bem e mal sofrer e o mal e o remédio. Então vamos começar com a justiça das aflições. No texto do Evangelho tem uma frase que diz: logo, as vicissitudes, os altos e baixos da vida, derivam de uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. E quais são essas causas? Por que é tão fácil nos sentirmos aflitos? Sabemos que trazemos mazelas de várias outras encarnações, mas não passamos pelo que estamos passando hoje por causa de um erro. Passamos pelo que estamos passando porque continuamos errando, dia após dia, encarnação após encarnação. E aí é como o Zé explicou um dia, a gente chega lá, se programa para vir perfeito, e aí chega aqui e aí comete os mesmos erros. No livro dos Espíritos, na questão 785, onde Kardec pergunta: qual o maior entrave para o progresso moral? E os Espíritos nos dizem: provavelmente o que são considerados como os maiores obstáculos ao progresso da humanidade: egoísmo, orgulho, vaidade, ira, soberba, ódio e tantos outros mais, né? E eu vou falar desses 3 que estão em destaque. Egoísmo, quando as pessoas priorizam assim tudo: isso é meu, eu vou primeiro, não quero repartir. O orgulho, quando as pessoas inflam o ego para falar de algum feito que fazem: eu faço melhor, eu não preciso de ninguém, eu sou bom em tudo. E geralmente vem junto com a vaidade, né? Quando as pessoas demonstram para os outros situações excessivas de poder, beleza,
E geralmente, quando em excesso, ela vem acompanhada da soberba, da inveja e por aí vai. Vamos pensar, conhecemos alguém assim? Algum parente, vizinho, amigo? Vem alguns em nossa mente, né? Mas alguém pensou em si? Pensamos quais carregamos no nosso dia a dia? Os 3? Mais? Só um? Raras são as pessoas que não os possuem hoje em dia. Gostamos de falar das nossas virtudes, mas pontuamos também os nossos defeitos? Você chega para a pessoa e fala, bom dia, eu sou muito chato. Você vai conhecer alguém, prazer, meu nome é Gislaine. Ai, eu sou muito rebelde. Você não faz isso, né? Geralmente a gente esconde, camufla. E aí, e os nossos defeitos são inúmeros. A gente pensa no nosso dia a dia, quanto eu sou mesquinho, inconveniente, mal-humorado, preguiçoso. E quando alguém nos corrige, ainda ficamos bravos e não aceitamos. A combinação dessas atitudes são chamadas de chagas da humanidade. Elas são consideradas enfermidades morais e espirituais. José Carlos de Luca conta que uma pessoa um dia numa reunião chegou e na primeira oportunidade de fala, estufou o peito e falou em voz alta, eu tenho muito orgulho da minha humildade. E falando em humildade, precisamos entender que cada reencarnação, como espíritos imortais que somos, é uma oportunidade oferecida pela misericórdia divina para recomeçarmos com esse hábito diário, a humildade. E se ela vier acompanhada da gratidão, do amor ao próximo, com certeza melhoraremos. E aí aqui o maior exemplo de que nós temos de humildade, Jesus, né? Jesus. André Luiz nos diz, a prática do bem dá saúde ao corpo e alegria ao espírito. Simples assim, né? E Madre Teresa de Calcutá nos diz, as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Vamos para o nosso próximo tema, bem e mal sofrer. A mensagem desse item todo, do capítulo do Evangelho, do capítulo 5, a mensagem desse item foi deixada pelo espírito do Padre Henri Kardec. Eu treinei para falar o sobrenome dele, tá? Ele era francês e após sua morte ele colaborou com suas mensagens a Allan Kardec para o Evangelho e a Revista Espírita. E ele começa explicando assim, quando Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que todos os que se encontram na terra sofrem. Nesse ponto eu acho que todos nós concordamos, né? A gente sabe que uns sofrem mais ou menos. E Padre Kardec continua dizendo, mas há poucos que sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas levam à nossa elevação. E ele nos alerta. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma. Contudo, não basta. É preciso ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Eu quero que vocês guardem bem esses dois conselhos que estão aqui, porque no final eu vou contar uma história de uma mulher que seguiu esses dois conselhos à risca. E Padre Kardec ainda explica ao final do seu texto. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus.
porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E Jesus nos deixa o conselho que não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional às resignações e à coragem. E com esse lembrete de Jesus, vamos ao nosso último item, o mal e o remédio. Perguntaram para Haroldo Dutra, como podemos nos sentir curados, nesse mundo em que o mal predomina? E ele responde: o mal não é característica do planeta, o mal é característica dos seus habitantes. Na questão 919, onde Kardec pergunta aos espíritos o meio mais eficaz para se melhorar e resistir ao mal, a resposta é: conhece-te a ti mesmo. Mas será que nos conhecemos de verdade? Um exercício fácil para sabermos essa resposta é fazermos um exame de consciência, nos perguntando ao fim de cada dia: se todo o conhecimento que estão armazenados na minha consciência e no meu coração sobre Jesus, sobre a doutrina espírita, ou tudo que sei que é bom e para o bem, se eu realmente os aplico durante o meu dia, com a minha família, com meus amigos, mas principalmente com pessoas que eu não conheço. Precisamos fazer com que o nosso coração esteja em sintonia com o nosso cérebro, ou seja, a emoção e a razão, que eles sempre andem de mãos dadas para podermos resistir às nossas aflições. Então, se para resistirmos ao mal precisamos nos conhecer, o que fazemos quando já temos as nossas aflições, dores e sofrimentos? Santo Agostinho nos dá um norte, dizendo: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Vocês já perceberam como nos conectamos com o sofrimento ou com a dor do outro? Querem um exemplo? Dois amigos se encontram na rua. Oi, como você está? Ah, nem te conto, mas ele conta mesmo assim. Eu estou com a minha coluna um bagaço, não consigo nem andar direito. E outro: rapaz, que ruim, né? E eu então, o meu joelho está me incomodando demais. Ih, já tive dor no joelho. Já tive dor nos dois joelhos, não conseguia dormir à noite. Vocês viram que quase vira assim, uma competição de quem tem mais dor. E no mercado, na farmácia, onde você vai, geralmente você encontra e entra nesse looping assim, né? E aí, a única diferença é que só eu sinto a minha dor. E nós precisamos sim prestar atenção nas nossas aflições e nas aflições dos seus semelhantes, porque toda dor precisa ser acolhida. Muitas vezes paramos e damos atenção à dor do outro e essa pessoa já se sente melhor, porque nem sempre a dor dela é só física. Precisamos acolher a dor, aceitar, para depois compreendermos a causa. E esses processos estão ligados ao nosso autoconhecimento e à nossa evolução espiritual, também através da fé. Então, lembrando, podemos conquistar nosso remédio pela prática do bem, pela reforma íntima, pela fé raciocinada, pela caridade e tantas outras ações que geram vibrações positivas para a nossa cura. E agora eu vou contar uma história. Ai, eu esqueci desse aqui. Toda dor precisa ser acolhida e o autoconhecimento e a fé, né?
E eu vou contar agora uma história do palestrante Rossando Klinger. É uma história verídica que aconteceu com seu amigo, que logo após ele se formar em medicina, ele foi trabalhar em uma pequena cidade do interior de São Paulo, no PSF, que é Programa de Saúde Familiar, né? Enquanto ele tentava a residência na capital. Passados uns meses trabalhando no postinho, ele atende uma jovem senhora com menos de 30 anos e que já tinha 6 filhos. Ao ser realizado seu exame ginecológico, acusou um câncer já avançado. Por ser recém-formado e a gravidade do resultado, ele viaja a São Paulo e procura um dos seus professores para ver se ele confirmaria também o diagnóstico. Voltando à cidadezinha, ele manda chamar a senhora para lhe dar a notícia, agora também confirmada por seu professor. No dia marcado para a reconsulta, ele se sente angustiado, pois ele nunca tinha dito a uma pessoa que ela tinha uma doença, que no caso dela, né, não tinha mais cura. Quando a mulher chega em seu consultório, ela muito humilde, mas com uma personalidade forte e determinada, começa a falar: doutor, eu gostaria que o senhor me escutasse antes de me dizer o que eu tenho, pois o senhor nunca demorou 2 dias para dar um resultado para ninguém aqui na cidade. E preciso que o senhor saiba a minha história. Eu tenho 6 filhos, meu marido me abandonou, sou órfã de pai e mãe desde pequena, mas sempre trabalhei e trabalho muito para cuidar e criar meus filhos, sozinho. Então, eu não sei o que o senhor viu no meu exame, só sei que o senhor tem que me curar. Meus filhos não podem ficar sem mãe. Preciso que me dê um remédio que me cure. E o médico ele fica tão impactado com a fala dela que apenas preenche uma receita com um medicamento para a dor, pois sabia que logo chegaria. Era um simples analgésico e falou: tome um comprimido de manhã e um à noite. 3 dias depois desse ocorrido, sai o resultado da sua residência e ele retorna a São Paulo, capital. Passado 2 anos, o colega que havia ficado no lugar dele no postinho convida ele para ir lá visitá-lo. E ele vai. Quando ele chega na cidade, está andando na rua, para seu espanto, ele vê aquela jovem senhora vindo em sua direção. E ele fica em pânico pensando: estou vendo o espírito de uma mulher morta. Até que ela chega perto dele, o toca, já agradecendo muito feliz pelo remédio que ele havia receitado e que tinha sido ótimo. O médico, na mesma hora, procura seu amigo, conta sobre o caso, sobre o diagnóstico e pede para o amigo fazer um novo exame nela. E, para a surpresa deles, o útero dela está perfeito. O médico então vai ao encontro dessa mulher e pergunta o que ela havia feito, onde ela havia ido depois daquela primeira consulta 2 anos atrás. Olha, doutor, eu vou lhe falar a verdade. Eu não comprei o remédio que o senhor me receitou, pois estava sem dinheiro. Mas eu li na receita que era para tomar durante 1 mês. Então, peguei sua receita, cortei 60 pedacinhos e todo dia de manhã eu rezava uma Ave Maria e tomava um pedacinho. À noite, rezava mais uma Ave Maria e tomava mais um pedacinho. Viu, doutor? Seu remédio me curou. Aqui está um exemplo de coragem e fé viva. E eu termino a minha fala com o trecho do Evangelho em que Santo Agostinho nos diz: não perguntem, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga,
para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia, logo sente as angústias da aflição. Muito obrigada, boa noite a todos. Eu agradeço a Gislaine e a Ieda pela palestra, né? Pelo assunto abordado, né? As nossas aflições, quem não tem aflições, né? No dia a dia. E como você, né, comentou, a gente não deve acolher só as nossas aflições, mas acolher a aflição que o outro tem, né? Assim como nós temos que pensar no outro também. As portas estão sempre abertas, então, novamente, a fazer mais palestras na nossa casa espírita. Agora eu peço, vamos para a segunda parte, que é o passe. Vamos continuar então com o pensamento elevado, né? Vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir ao Mestre Jesus para que coloque em nossas mãos, em nossas cabeças iluminadas, de todos nós nesse momento que precisamos da sua força para prosseguir na nossa jornada, seja aqui no mundo físico ou no mundo espiritual, curando as nossas enfermidades do corpo ou do espírito. Jesus, estenda as tuas mãos luminosas, mãos sobre todos os que necessitam da sua misericórdia, para que possam prosseguir firmes no compromisso assumido perante os erros cometidos nos momentos em que ignoravam a sua palavra, os seus exemplos, a sua verdade e a sua fé. Que a paz de Jesus ilumine suas vidas, amenize as suas dores e assim acalme os seus corações. Assim seja. Podemos então iniciar o passe.